Vou falar um pouquinho sobre um tema que está bastante polêmico neste momento, que é a vacinação da Covid em crianças de 5 a 11 anos. É um tema recorrente na nossa clínica, é um tema recorrente no meu consultório. Muitos pais perguntando sobre a possibilidade de fazer, se pode fazer, se eu vou ter que autorizar, como é que vai ocorrer a vacinação das crianças. Então, para tentar te ajudar a decidir sobre se vai fazer a vacinação de Covid no seu filho de 5 a 11 anos ou se não vai fazer, eu te trouxe aqui alguns dados que são fundamentais para você tomar sua decisão, porque afinal de contas essa decisão não é minha, é sua. Então, acompanha o vídeo até o final para tu tirar tuas próprias conclusões e decidir se tu vacina ou não o teu filho. Mas primeiro, solta a vinheta. Para vocês que acompanharam todo o panorama da pandemia, vocês vão entender que muitas das crianças nem sequer foram contaminadas e as foram contaminadas, a maioria delas apresentaram manifestações leves. No entanto, como o Covid-19 é uma doença extremamente nova, a gente sabe muito pouco sobre ela, a gente sabe pouco sobre a evolução e pouco sobre o tratamento. Uma morte numa criança representa um entrave epidemiológico muito grande para a saúde de um país. Só para você que ainda não sabia, desde o início da pandemia, no Brasil já morreram aproximadamente 1.500 crianças de Covid-19. 1.500 crianças é um número bastante alarmante. Por isso, agora eu vou te mostrar pelo menos 3 dados para que você faça suas conclusões. Primeira coisa que vocês, pais, devem saber, dados retirados diretamente do site do Instituto Butantan, traz em uma reportagem a seguinte frase: Covid-19 já matou mais de 1.400 crianças de 0 a 11 anos no Brasil e deixou outras milhares de sequelas. A doença, no caso Covid-19, está entre as 10 principais causas de morte em crianças e é causa de síndrome que afeta coração e pode matar. Essa síndrome que ele se refere é a síndrome da inflamação multissistêmica pediátrica, que muitas vezes cursa com miocardite, levando à morte prematura dessas crianças. E ele vem justificando no seu texto por que fazer a vacinação em crianças. Por exemplo, ele começa dizendo que no Brasil já soma 1.449 mortes de meninos e meninas de até 11 anos, em decorrência do novo coronavírus, e mais de 2.400 casos da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, que é o SINP, associada ao Covid. Ainda segundo a pasta, a Covid-19 está entre as 10 principais causas de morte em crianças entre 5 e 11 anos no Brasil, atrás apenas dos acidentes de trânsito. As causas violentas ainda estão figurando como principal causa de morte, mas Covid-19 já está em segundo lugar. Por que eles apoiam a vacinação? A vacinação neste grupo, no caso de crianças, é importante para reduzir o número de mortes. É óbvio que os indicadores aqui foram considerados expressivos mais do que em outras nações, como descreve a Sociedade Brasileira de Pediatria. A Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, diz que nenhuma morte de criança é negligenciável. É inadmissível testemunhar crianças serem hospitalizadas e falecerem por doenças preveníveis por vacinas. Se nós temos vacinas, por que não arriscar? Se nós continuarmos no texto do Instituto Butantan, ele vem aqui a síndrome que leva à internação, mais uma vez chamando a atenção não só para a síndrome da inflamação multissistêmica pediátrica, a síndrome respiratória aguda grave. Em 2020, por exemplo, 10.356 crianças entre 0 e 11 anos foram notificadas com síndrome respiratória aguda grave. Destas 10.356, 722 evoluíram para óbito. Já em 2021,
Esse número de crianças subiu para 12.921 ocorrências de síndrome respiratória aguda grave em crianças, mas o número de mortes se manteve basicamente estável. Subiu de 722 para 727, mas houve um crescimento. Desde o início da pandemia, já são 23.777 casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid, e desses 23.277 casos de crianças com síndrome respiratória aguda grave, 1.449 morreram. Entre as crianças de 5 a 11 anos, houve 2.978 casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19, resultando em 156 mortes. Em 2021, esse dado aumenta também um pouquinho, 3.185 casos registrados nessa faixa etária, mas o número de mortes diminuiu. Vale ressaltar que dados de 2021, quando levados em consideração 2020 não tinha testes à vontade, o número de casos deveria mesmo aumentar, mas se você ver, o número de mortes fez foi diminuir. Desde o início da pandemia, em crianças de 5 a 11 anos, registrou-se 6.163 casos. E desses 6.163 casos, 303 mortes. Ou seja, a Covid-19 ela trouxe um panorama diferente nas crianças. Embora ela não seja tão grave em suas apresentações, ela vem matando de forma silenciosa. Embora não seja um dado muito expressivo, uma morte de uma criança nunca é negligenciável. Se existe vacina, não há por que nós não arriscarmos. Devido à velocidade com que essa vacina foi feita, devido a pouco tempo de estudos que nós temos sobre as reais complicações que essas vacinas podem trazer futuramente, ainda existe um contexto muito apreensivo de quais serão as complicações, principalmente com a quantidade de fake news que hoje rola na internet. Fica difícil dos pais acreditarem. Então, depois de você decidir, visualizar, estudar todos os dados apresentados neste vídeo, que são dados reais, que são dados postados nos nossos serviços de saúde, cabe a você, como pai, como responsável pela criança, decidir sobre a vacinação ou a não vacinação, sabendo que, se existe uma vacina que previne uma doença, vale a pena arriscar. No entanto, se você acha que a vacina é mais prejudicial do que arriscar uma doença agressiva numa criança, como, por exemplo, a síndrome da inflamação multissistêmica pediátrica, que foi quem mais matou crianças no panorama da Covid neste momento, você decide. Cabe a você essa decisão, não é nossa. Nós vamos apenas atualizar, e nós, como médicos, vamos atualizar pelo consenso mundial. Então, se as sociedades apoiam a vacinação, se a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprova a vacinação, nós vamos ficar ermos a isso. Cabe a vocês, pais. Se gostou do vídeo, dá like, compartilha com teus amigos e compartilha a informação. Até o próximo vídeo.